1 de Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante diz: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Chuvas de bênçãos pela palavra de Elias no último dia. Esse é o nosso tema para essa ocasião. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Através da Escritura, encontramos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, até na mensagem que Cristo esteve pregando, falando-nos a respeito da água de bênção que Ele derramaria para os crentes nele. Ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Isso Ele disse do Espírito que haviam de receber os que criam nele. Isto está em São João capítulo 7, versículo 37 ao 39. E agora, encontramos que através do profeta Joel, no capítulo 2 também, a chuva temporânea e a chuva tardia. Portanto, ele nos fala de um derramamento do Espírito de Deus que veio no dia de Pentecostes, um derramamento do Espírito de Deus que vai vir nesse tempo final para realizar a colheita dos filhos e filhas de Deus, ou seja, do trigo que está prometido em São Mateus, capítulo 13, versículo 30 ao 43, onde diz: Cristo, através do Evangelho de São Mateus, o que estará acontecendo nesse tempo final. Na parábola do trigo e do joio diz, no capítulo 13 de São Mateus, versículo 36 em diante, diz: então despediu as pessoas, entrou Jesus na casa e, aproximando-se dos seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Respondendo ele, lhes disse: o que semeia boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, o joio é os filhos do mal, o inimigo que semeou é o diabo, a cega é o fim do século, e os ceifeiros são os anjos. De forma que, como se arranca o joio e queima no fogo, assim será no fim deste século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui nos mostra, Cristo nessa parábola nos mostra que para o fim do tempo, o Filho do Homem vai enviar os seus anjos para realizar a colheita, o recolhimento do trigo, e o joio vai ser queimado. Isso vai ser na grande tribulação, onde vai ser queimado o joio
Como diz em Malaquias capítulo 4, eis que vem um dia ardente como fornalha, e todos os soberbos e que cometem perversidade serão como restolho. Aquele dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não vos deixará nem raiz nem ramo. Mas a vós que temeis o meu nome nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação, saúde. Ou seja, o sol de justiça é Cristo, a sua vinda, e vindo com as suas asas de cada lado, no monte da transfiguração a cada lado, estava Moisés e Elias. Foi no capítulo 16 de São Mateus que ele disse: haverão alguns dos que aqui estão que não provarão a morte. Vamos ler tal como está. Capítulo 16, versículo 27 ao 28 de São Mateus. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias que vão chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Versículo 27. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns hados que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Fomos transladados do reino de Jesus Cristo, e é esse reino composto pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, que Ele vem, pois é sua Igreja, a que tem a promessa da vinda de Cristo para o tempo final. Continua dizendo, o capítulo 17, versículo 1 em diante. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, transfigurou-se diante dele, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Como diz Malaquias, ao que tem meu nome nascerá o sol de justiça, em suas asas trará salvação, saúde. Aqui Cristo está mostrando, nessa visão, o que vai ser a vinda de Cristo, a sua igreja, no tempo final, para buscar aos crentes que estão vivos e aqueles que morreram e ressuscitá-los em corpos eternos e glorificados, para transformá-los para serem iguais a Cristo, o nosso Salvador. E suas vestimentas se fizeram brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Essa é a ordem da segunda vinda de Cristo. Porque Cristo vem com os seus anjos. Isso é o que nos disse na leitura que tivemos. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Capítulo 16, versículo 27 ao 28 de São Mateus. E o capítulo 17 subiu com seus discípulos Pedro, Tiago e João para mostrar em visão a eles a ordem da sua vinda. Depois em São Mateus capítulo 24, versículo 30 em diante diz: versículo 27 do capítulo 24 de São Mateus diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Depois, no capítulo 24, versículo 30 em diante, diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui nos mostra novamente Cristo, que o Filho do Homem vem com os seus anjos no Monte da Transfiguração. Nos mostrou como será sua vinda. Os anjos ali eram Moisés e Elias. Pois a promessa é que em Malaquias capítulo 4, versículo de 1 ao 6, que Deus enviará Elias. O reverendo William Branham soube que viria um quinto Elias e que viria com Moisés. Esses são os que apareceram no Monte da Transfiguração e chamarão e juntarão 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Portanto, é assim como virá chuva de bênção pela palavra de Elias para o povo hebreu e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma bênção terá aí para a igreja do Senhor Jesus Cristo nesse tempo final, e é que Deus vai encher de toda a sua plenitude. A transformará, vai transformar nossos corpos. Então todos vamos ser a imagem e semelhança de Cristo, nosso Salvador. E para irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O rapto vai ser em carros de fogo, como foi o profeta Elias. Deus levou ele em um carro de fogo. Quando Moisés morreu também, o arcanjo Miguel se encarregou do corpo de Moisés. A Escritura nos diz que quando o homem rico morreu, foi sepultado. Mas quando Lázaro morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Ou seja, com os crentes do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando morrem fisicamente, são levados por anjos ao paraíso. Portanto, a única esperança para o ser humano é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual se fez carne e foi conhecido pelo nome de Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é a única esperança para o ser humano. Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode chegar a Deus senão por meio de Jesus Cristo. Cristo é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que apareceu aos profetas do Antigo Testamento e que se fez carne e habitou no meio do povo hebreu. Em Zacarias, capítulo 3 e capítulo 4 nos fala desse mistério, e também em outros lugares da Escritura nos fala desse mistério da vinda do Senhor, como Malaquias capítulo 3, onde nos diz, e vamos ler para termos o quadro claro. Capítulo 3 de Malaquias diz: eis que eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse foi João, o Batista, precursando a primeira vinda de Cristo. E de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais,
E o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aqui, a quem João Batista estava preparando o caminho? Ao anjo do pacto, ao anjo de Deus, que é Cristo em seu corpo angelical, o qual se faria carne, o verbo se faria carne, e habitaria no meio do povo hebreu. João foi o que preparou o caminho, precursor à primeira vinda de Cristo, precursor à primeira vinda, o anjo do pacto em carne humana. E para o último dia, Deus enviou ao mensageiro precursor da segunda vinda de Cristo, para preparar o caminho a Cristo em sua segunda vinda. O mistério da segunda vinda de Cristo está contido no sétimo selo de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Mistério que vai ser revelado breve à igreja do Senhor Jesus Cristo, o qual nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A revelação do sétimo selo tem o anjo que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, o qual é o anjo do pacto, Cristo, vindo no último dia como leão, clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo as suas vozes. E estaria ouvindo a voz de Cristo em forma consecutiva. O qual será que estaria ouvindo? Os 7 trovões que contém a revelação da segunda vinda de Cristo. Isso é o que os 7 trovões estarão revelando. O mistério da segunda vinda de Cristo, o qual nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Foi mostrado também ao reverendo William Branham que haverá uma grande carpa catedral, onde o anjo do pacto, a coluna de fogo se moverá e operará em um lugar pequeno de madeira, que estará em uma grande carpa catedral. Aí vai ser que Deus terá a maior bênção de todas as etapas da igreja. E para esse tempo final, para o tempo em que correspondeu nós vivermos pela graça e vontade de Deus. Aí veremos a manifestação plena do poder de Deus. Receberemos chuvas de bênçãos. A chuva tardia e temporã ao mesmo tempo caindo sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Chuvas do Espírito Santo, o Espírito de Deus, para subir-nos a fé ao nível que precisamos para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A vinda de Cristo para o último dia é com os seus anjos, que são Moisés e Elias, os ministérios das 2 oliveiras, repetindo-se no tempo final. Para estejamos preparados, porque grandes bênçãos da parte de Deus há para mim e para quem mais? Para cada um de vocês também. Portanto, estejamos prontos. O trigo vai amadurecer totalmente com o sol de justiça. A presença de Cristo em sua igreja nesse tempo final nos amadurecerá na palavra, no conhecimento da sua palavra revelada, nessas promessas reveladas para esse tempo final. E o que está prometido que Deus fará nesse tempo final, o qual Deus vai cumprir, e haverá grandes bênçãos para todos os crentes nele. E aí estarão
as bênçãos que tanto a Igreja do Senhor Jesus Cristo esperava para receber a fé, para serem transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Chuvas de bênção pela palavra de Elias no último dia. Grandes bênçãos da parte de Deus, através da palavra de Elias, Moisés e de Jesus, tem para todos os crentes em Cristo nesse tempo final. A palavra revelada, os 7 trovões de Apocalipse 10, falando-nos no tempo final, na era de pedra angular, e dando-nos a fé para sermos transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Assim como para receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes, estavam crendo na primeira vinda de Cristo e o seu cumprimento. Para a nossa transformação, os crentes vão estar vendo e crendo na segunda vinda de Cristo no tempo correspondente, e assim receber a fé para serem transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Chuvas de bênção pelas palavras de Elias no último dia. Para mim tem sido uma bênção grande ter estado com vocês nesta ocasião. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção.